Seja bem-vindo a mais um espaço de entrevista do Jornal Económico. Hoje temos connosco o Francisco Soutomaior, CEO da Norfin, a celebrar no ano de 2024 25 anos de atividade. Francisco, agradeço-lhe a sua presença aqui no Jornal Económico Como e tu se gostas. calhar começamos precisamente por aqui por fazer um balanço destes 25 anos de atividade da Norfin. Sim, é uma empresa que já tem uma história. Realmente 25 anos já é uma idade de maturidade. Já é um quarto século. Já é um quarto século, é uma idade já de maturidade. E de facto é uma empresa que já tem muito para contar no seu passado. Começou por uma empresa privada, de um grupo de empreendedores, João Brião Sanches e mais dois sócios de capital, que tiveram esta visão de levantar capital junto de institucionais portugueses e fazer investimento imobiliário focado nos fundos de investimento na altura. E eu acho que aquilo que caracteriza estes 25 anos é uma certa capacidade para nos reinventarmos e acompanharmos aquilo que o mercado, no fundo, nos traz de oportunidades. Neste momento estamos muito focados em promoção imobiliária, há uma necessidade grande de construir, mas a Norfin já passou por várias fases, já se focou em várias áreas diferentes, mais imobiliário comercial, mais residencial, portanto somos uma empresa de facto com uma história multifacetada. E que evolução é que tem visto no mercado imobiliário nestes 25 anos de atividade? Muito grande. Eu há 25 anos, enfim, estava a começar no mercado imobiliário, portanto, estou na Norfin aqui há 4 anos, com a responsabilidade de substituir a gestão anterior, portanto, uma responsabilidade grande. Mas, quer dizer, o nível de sofisticação que existe no mercado hoje é completamente diferente e mudou muito, curiosamente, nos últimos 10 anos, quando os investidores internacionais começaram a entrar em Portugal e trouxeram um conjunto de práticas, de métricas e de exigências que no mercado português não existiam da mesma forma. Eu acho que aí o mercado deu um grande salto do ponto de vista de qualidade e nós procuramos no dia-a-dia responder e estar à altura dessa exigência dos nossos clientes. Atualmente tem 34 fundos geridos, 5 mil milhões em ativos. O que é que vos atrai? 2 mil milhões de 2 mil ativos. milhões em ativos. O que é que vos atrai mais para neste setor? É assim, nós fazemos várias coisas diferentes. Neste momento vemos a oportunidade em vários setores. Aliás, as pessoas normalmente perguntam-nos como é que está o mercado, qual mercado? Há tantos mercados e há oportunidades em vários setores. É evidente que o mercado residencial, ser um mercado tão desbalanceado, um desequilíbrio tão grande entre oferta e procura, é um mercado onde estamos muito focados. Mas também olhamos para turismo, tudo o que tem a ver com hotelaria, com segunda residência, é uma área que temos muito focados. Mas também olhamos para escritórios, entendemos que os escritórios em Lisboa e no Grande Porto, nos centros de Lisboa e nos centros do Porto, continuam a ser produtos muito atrativos. Portanto, estamos sempre a olhar para onde o mercado nos leva. E nesta altura, por onde é que acha que o mercado vai levar a Norfin? Eu acho que nos próximos anos provavelmente estaremos mais focados em promoção imobiliária, ou seja, em construir, do que propriamente em gerir ativos já existentes. Nós temos de facto uma equipa técnica ampla, extensa, com muitas especialidades de engenharia, muitas especialidades de arquitetura, etc. E achamos que podemos ter um papel importante na resolução desta crise de acesso à habitação de que tanto se fala. E que projetos é que estão aí na calha, além dos que já estão a ser desenvolvidos, que outros novos é que estão aí por vir? Sim, nós neste momento temos 11 frentes de obra diferentes, ou seja, estamos a construir 11 projetos diferentes, 2 com uma componente de escritórios, o resto são residenciais ou residencial turístico, digamos assim. É sempre muito difícil sobre aquilo em que estamos a investir, porque o segredo é a alma do negócio e estamos sempre a tentar fechar negócios e novas oportunidades e não as podemos divulgar, até por questões de confidencialidade. Mas estamos a olhar para não só para o segmento médio e médio-alto, que é aquele onde temos estado mais presentes, mas estamos a olhar para outros segmentos de gama mais baixa, porque achamos que aí também há a oportunidade de desenvolver negócio e achamos também o papel de uma empresa como a nossa de fazer aquilo que pode para, no fundo, ajudar esta crise de acesso à habitação, nomeadamente para os mais jovens e para os mais desfavorecidos. Estamos a olhar para alguns projetos nessa área, ainda é cedo para os divulgar. E focados em alguma região do país em particular ou é abranger todo o continente? Assim, eu acho que o desequilíbrio é em todo o país, ou é em muitas zonas do país. Pelo menos junto das áreas urbanas, das grandes áreas urbanas, há um desequilíbrio muito grande. E entendo que a imigração de que nós precisamos como país
vai criar ainda mais necessidade junto desses focos urbanos e junto das zonas turísticas de maior dimensão. E, portanto, é aí que nos focamos mais, mas nós gerimos projetos a norte do Porto até ao Algarve. E somos muito agnósticos nessa matéria. Lidamos com 10 câmaras diferentes, cada uma com a sua particularidade, mas achamos que temos, se queremos ter alguma dimensão, e temos dimensão, digamos, para a dimensão do mercado que temos que fazer coisas muito diferentes, em geografias muito diferentes, em setores diferentes, porque é isso que nos dá a escala que temos hoje. E que desafios é que vê no mercado, não só atualmente, mas para o futuro? Há dois desafios principais. Um é o da instabilidade. Fala-se muito sobre isto, mas de facto, para quem pensa numa lógica de investimento, a estabilidade é muito importante. E, portanto, esta instabilidade do ponto de vista fiscal, do ponto de vista regulamentar, preocupa-nos. Este faz e desfaz de governos sucessivos, com certeza com as melhores intenções, cria um ecossistema de investimento que não é muito confortável e, portanto, essa é uma área de preocupação. Eu digo sempre a brincar que tenho muitas saudades do tempo em que se falava de imobiliário sem falar de política. Hoje em dia isso não é possível, quase, é muito difícil. Nós preferimos olhar para o mercado, mas de facto estas coisas têm muito impacto e, portanto, esse é um ponto de preocupação. O segundo ponto de preocupação, se calhar menos falado, mas que para nós, nesta atividade de promoção imobiliária, onde estamos muito investidos, é muito importante, é a capacidade de produção. Nós sabemos, e há estudos sobre isso, de que durante a última crise financeira Portugal perdeu uma parte relevante da sua capacidade produtiva. As empresas, as grandes construtoras nacionais tiveram que encontrar negócio lá fora, o mercado parou, a construção parou, o que também explica algum do desequilíbrio, mas as construtoras foram para a América Latina, foram para a África, levaram equipas, levaram recursos, levaram equipamento, levaram know-how, e hoje em dia é muito difícil repatriar no fundo, esses recursos, até porque as empresas fazem bom negócio lá. Graças a Deus, as empresas portuguesas têm sabido muito bem exportar a sua capacidade construtiva. E aquilo que me preocupa é a capacidade que, tendo em conta o desequilíbrio do mercado residencial, tendo em conta aquilo que se lê todos os dias de intenções do Estado de fazer investimento direto, mais as grandes obras públicas de quem se fala, mais tudo aquilo que vem associado ao PPR, tenho medo que não haja capacidade como país para entregarmos tudo aquilo que haveria capacidade para fazer. Eu acho que neste momento há uma conjugação, há uma visão, julgo comumente partilhada, de que este desequilíbrio no mercado residencial tem que ser combatido, mas se o Estado vai drenar uma boa parte da capacidade construtiva para as obras públicas, mais difícil será ainda de resolver esse problema. E nós sabemos que temos empresas, as construtoras grandes, mas não só pequenas, a vários níveis, que saíram da obra pública para a obra privada e que de alguma forma têm estado a sustentar todo o trabalho de promoção que o país tem feito. Mas se o Estado arranca com a obra pública em grande volume, vai haver um problema de capacidade que leva a um problema de inflação de preços, é uma questão de oferta e procura. Acaba por ser um efeito bola de neve. Exatamente. Isso preocupa-nos de alguma forma. Estamos a tentar encontrar soluções, há algumas soluções, mas é uma das preocupações que vemos, diria, a médio prazo. Não no imediato, mas a médio prazo. E como é que acha que as empresas de construção podem reagir a essa tentativa do Estado? Podemos correr o risco de haver cada vez, lá está, mais empresas a ir para fora e a levar todo esse know-how que o Francisco falava? Eu acho que neste momento aquilo que acontece é que, quer dizer, a nossa fronteira com a Europa não existe. Exato. E nós sabemos que há equipas e recursos que são exportados, quer dizer, nós sabemos que a maior parte da mão de obra especializada na construção se localiza no norte do país. Nós fazemos muito trabalho em Lisboa, fazemos muito trabalho também no Algarve e sabemos que muitas vezes as dificuldades que as empresas que trabalham connosco, que constroem os nossos projetos, têm para reter as equipas, porque entre viajar do Porto para Faro ou para o Algarve, ou viajar do Porto para Bruxelas ou para Berlim, a diferença não é muito grande e os salários são bastante diferentes. E, portanto, hoje em dia a mobilidade das equipas de construção é muito grande e, portanto, nós não estamos aqui isolados em Portugal só, há um problema aqui em Portugal, mas eu acho que temos que olhar para a Europa como um todo e a Europa tem um problema também a este nível muito parecido com o que nós temos. Portanto, há aí alguma preocupação, daí que nos faça sentido todo este diálogo que tem havido sobre imigração, sobre a necessidade de mais mão de obra, é uma preocupação que temos também. Ou seja, qualificar mais a mão de obra a nível nacional
e tentar não trazer tanta mão de obra Certo. de fora que não está qualificada, ou seja, formar cá em vez de estar-se Exatamente. a formar quem vem de fora. Eu acho que o tema não é formar, mas também é fixar. Uhum. E sabemos que uma das formas que as empresas de construção, estão a fazer isso é através de uma pré-construção em fábrica que permite que os colaboradores vivam a semana ao lado das suas famílias, permite uma maior qualificação dos recursos, uma maior especialização, e permite obras mais rápidas, mais limpas, mais eficientes. Portanto, este é um caminho que se está a fazer, que a indústria de construção está a fazer e que nós acompanhamos de alguma forma, mas é um caminho longo, é um caminho de muito investimento, e a necessidade que temos é de hoje. Este, no fundo, ciclo vicioso, ou neste caso, ciclo difícil entre a falta de capacidade de alojar a mão de obra e a falta de mão de obra é uma coisa que não se vai resolver no curto prazo. Tem que se resolver a mais longo prazo. Uhum. O que é que faltou no seu entender neste novo programa do governo para o setor da habitação em si? O que é que faltou neste programa que devia lá estar? Eu acho que ainda estamos para ver, muito sinceramente. Eu acho que as primeiras iniciativas que foram no fundo, de anular algumas das medidas anteriores que eram mais polémicas, vemos-las com bons olhos. Vemos com bons olhos o diálogo que o Governo está a estabelecer com as associações que representam a indústria. Achamos isso particularmente importante, mas eu acho que ainda é cedo para perceber. Principalmente eu acho que há uma noção crescente de que o desequilíbrio foi criado durante muitos anos e não se vai resolver no imediato. E eu acho que isso é evidente para quem está no mercado. Esta apreciação de preços não resulta de um aumento do poder de compra, resulta de um desequilíbrio entre oferta e procura. E o mercado imobiliário mexe-se muito, muito devagar, porque é a natureza deles, são ativos ilíquidos e lentos de desenvolver, e portanto temos de ter consciência que não se resolve no curtíssimo prazo. E eu acho que o que seria importante era que o governo, a oposição, etc., olhassem numa lógica de médio prazo, e numa lógica de planeamento, mais do que tentar resolver no imediato o tema, porque isso não é execuível. Até porque depois além da oferta e da procura, há também a questão salarial que depois não acompanha Exatamente. e não há possibilidade Exatamente. para quem quer comprar ou arrendar casa o poder fazer. Falou nessa instabilidade que se verificou nos últimos anos, esta instabilidade política e também fiscal. Para a Norfina, enquanto gestora de ativos, é difícil trazer investimento internacional, investidores para o país face a todo este ciclo de instabilidade que se tem vivido? Eu acho que não tem sido. A realidade não tem sido. Eu acho que os investidores continuam super atentos a Portugal, porque lá está, porque os fundamentais do negócio, mais do que toda a componente depois política, administrativa, etc., os fundamentais do negócio, veja-se o desequilíbrio que existe em alguns mercados e a oportunidade que existe em alguns mercados continua a ser muito, muito interessante. E também, quer dizer, nós não somos tão originais como achamos. Quer dizer, o problema da habitação está na Europa toda. Eu até diria que está no norte, no hemisfério norte como um todo, enfim, com matizes regionais, evidentemente. Mas os problemas da imigração, os problemas da habitação acessível são problemas, eu diria, do mundo civilizado, e que resultam, enfim, de fenómenos que vão muito para além do imobiliário, fenómenos demográficos, sociológicos, etc. Eu acho que a nossa realidade é um bocadinho específica, porque a travagem do mercado imobiliário foi maior do que aqui, do que no resto da Europa, muito provavelmente, e a destruição do produto, do tecido construtivo, ou seja, da máquina que apoia depois a promoção imobiliária, se calhar foi superior aqui do que foi noutros mercados. Mas eu diria que não somos muito originais, temos coisas melhores e temos coisas piores. Também do ponto de vista do licenciamento, de que nos queixamos muito, e com razão, também não somos muito originais. Há outras geografias que têm problemas semelhantes. Há um problema, de facto, de previsibilidade dos investimentos, mas eu não compro que sejamos assim tão originais. E a prova disso é que continuamos a receber investidores internacionais a querer olhar para o mercado, a estudarem o mercado, e nós temos conseguido sempre uma diversidade grande de clientes. E a Norfin, nos últimos 10 anos, todos os anos, tem tido negócio novo com clientes novos. O que quer dizer que, de facto, Portugal continua a ser um mercado atrativo, apesar da instabilidade. Eu disse há pouco, na questão do licenciamento, disse há pouco que trabalha com diversas câmaras, calculo que cada uma tenha a sua forma de abordar esta questão. Isso também não deve ajudar à criação de novo produto no mercado.
Sim, eu acho que há dois tipos de problemas. Há dois tipos de câmaras. Há câmaras que têm um problema de recursos, ou seja, têm, de facto, são zonas de alguma expansão urbana, mas não têm quadros suficientes. Portanto, têm muita boa vontade, estão muito interessadas em atrair investimento, mas muitas vezes não têm staff, não têm qualificação, têm menos processos, portanto, têm uma dificuldade de organização. Depois temos as câmaras grandes, enfim, Lisboa e Porto e algumas outras também com alguma dimensão, que têm um problema de complexidade e que têm histórias muito diferentes. Eu acho que o Porto fez um caminho super interessante do ponto de vista de se tornar uma cidade atrativa para investimento. Lisboa tem trabalhado muito nesse sentido, mas o que tem algum trabalho para frente para fazer. É a Câmara mais complexa do país, evidentemente tem um volume muito diferente, tem um volume de dependências de licenciamento muito diferente. Aquilo que nós tentamos fazer no dia-a-dia é ajudar as câmaras, tentando ser apresentar projetos o mais limpos possíveis, o mais fácil de entender possíveis, com a maior qualidade possível, para que a análise seja muito rápida e depois sermos muito assertivos a acolher o feedback que temos do ponto de vista do licenciamento. Mas, de facto, há uma assimetria muito grande entre as câmaras. Fala-se muito no atraso do licenciamento, mas há câmaras que funcionam muito bem, há outras câmaras que têm mais dificuldade. E como é que vê, pegando nisso, este novo simplex urbanístico que foi implementado no início deste ano? Que melhorias é que pode trazer para resolver toda esta situação? Eu acho que é um passo positivo. Como todos os passos têm um nível de risco, evidentemente. Eu acho que este sistema, esta lógica no fundo, de verificação a posteriori, tem muito mérito. É mais difícil de implementar num país em que os tribunais são tão lentos, porque no limite entre aquilo que é o promotor, a visão do promotor e a visão do município, pode haver uma dificuldade de entendimento e tem que haver alguém que arbitre rapidamente. Cá em Portugal sabemos que o Tribunal Administrativo é provavelmente o tribunal mais lento de todos e, portanto, temo que haja aqui alguma dificuldade na implementação. Mas eu vejo como uma oportunidade e, principalmente, vejo como uma oportunidade que as câmaras se concentrem naquilo que é essencial, que é, em vez de olharem para o licenciamento, ou seja, para a visão micro da cidade, olhem para o ordenamento e para a visão macro. E eu acho que aquilo que as nossas cidades precisam e as nossas regiões precisam é de planeamento macro e de que a Câmara se preocupe com a organização macro da cidade e com o urbanismo macro e não tanto com o licenciamento, se a casa tem ou não tem estas características, porque se não fizerem a primeira parte, ninguém a vai fazer. E, portanto, custa-me a ver algumas reações de algumas das câmaras focadas um pouco nesta visão de perca de poder, quando deviam estar focadas na oportunidade que é de terem um impacto relevante do lado do urbanismo, do lado do planeamento. Também acho que tem que ser feito um trabalho também para a simplificação do processo de planeamento, que é muito lento, que é muito demorado e que não responde àquilo que é a necessidade das cidades hoje em dia. Portanto, isso é uma dificuldade que as próprias câmaras e as CCDRs enfrentam, mas acho que tem que ser feito um trabalho aí, porque senão ficamos coxos. Resolvemos o problema do licenciamento, dando mais pendor ao urbanismo, mas depois se o urbanismo não consegue atuar rapidamente, ficamos perdidos. Gostava de voltar um pouco atrás na questão da construção e olhando para o programa da habitação do governo, como é que vê o facto de não ter sido implementada uma data para a entrada em vigor da descida do IVA dos 23 para os 6% e também que impacto é que isso pode ter para o mercado? Eu vejo isso ainda com esperança. Portanto, eu acho que é uma medida que tem um impacto relevante do ponto de vista fiscal e, portanto, tem que ser analisada com cuidado. Acho que o mercado entende isso de uma forma. É uma medida que vem sido colocada em cima da mesa pelo setor há muito tempo e eu acho que é uma medida que pode ajudar a resolver a equação das famílias, porque o mercado da promoção imobiliária é super competitivo. Tenho ouvido algumas opiniões de que esta margem, esta redução do IVA vai ficar nos promotores. Eu não acredito, porque há uma competição, eu diria, muito forte pelos projetos, pelos terrenos, pelas áreas de desenvolvimento. Portanto, eu acho que há uma lógica natural de que essa medida impacte no preço e, de facto, um dos problemas que o mercado imobiliário tem é a affordability. Eu acho que é a affordability e é o acesso. A primeira aquisição é muito difícil, a segunda é mais fácil porque o mercado aprecia, permite que as famílias façam o upgrade e que se ajustem de forma mais simples. O acesso parece mais difícil e, nesse sentido, as medidas que o Governo tem apontado para colmatar esta primeira fase de aquisição
julgo que são importantes. Julgo que são importantes e agora vejo a redução do IVA ainda como um tema que sei que o Governo está a trabalhar e que o setor anseia por esta medida há bastante tempo. Mas estará o Governo a trabalhar em algum tipo de estratégia, lá está, para a margem não cair toda para o promotor e não para o consumidor? Poderá ser Sim, dos fatores que está a levar o Governo a não implementar uma data eu não para tenho esta essa informação, mas se for esse o caso, eu acho que se não for demasiadamente intrusivo, no sentido de se tornar difícil de operar, eu acho que o mercado vai acolher isso bem. Eu tenho se quiser, por ideologia que o mercado funciona, portanto mais vale deixá-lo funcionar, mas desde que os mecanismos sejam execuíveis, não acho que da minha parte não vejo qualquer tema. Mas há aqui um risco de vermos alguns projetos pararem, os construtores pararem e os promotores pararem as obras, lá está, para aguardarem que essa descida seja efetuada. Eu acho que pode haver essa tentação. O que é um facto é que o mercado é tão líquido neste momento que eu acho que não há nenhum investidor com capital na mão que deixe de comprar terreno com o objetivo de investir. E eu acho que isto pode haver um abrandamento do mercado, mas não vai haver não acredito numa travagem. Acho que o mercado é muito dinâmico, é muito fluido. Há muitos players diferentes, há muitas realidades diferentes, promotores maiores, mais pequenos, geografias muito diferentes. E nós, quando pensamos no mercado, concentramos muito no mercado da Grande Lisboa, do Grande Porto, etc. Mas há muitos mercados diferentes e eu não acredito que o mercado vai travar à espera desta medida. Não me parece. E pode ser uma medida que vai também atrair mais investidores a nível internacional. Sim, mas quer dizer, o mercado da promoção não é maior por falta de investimento. Às vezes não é maior por falta de rapidez ou por falta de capacidade. O que é um facto é que fazer um bom projeto, desenhar um bom produto, trabalhar bem o projeto de licenciamento são temas de muito trabalho de equipa, de muita gente, de muito detalhe e que não se fazem em cima do joelho. São processos morosos. A própria análise que as câmaras fazem também é um processo que tem que demorar algum tempo e, portanto, este é um tema que não se vai resolver de um dia para o outro. Se nós o resolvêssemos em 10 anos, julgo que seria uma ótima meta. Não posso deixar de perguntar como é que vê a Norfin daqui a 5 anos, quando chegarmos aos 30 anos? Ou como é que gostava de ver a Norfin? Eu gostava de ver a crescer. A história da Norfin é vir dos zeros ativos sob gestão aos 2,1 mil milhões de euros sob gestão que temos hoje. É um gráfico muito bonito, com crescimento sustentado e principalmente com uma lógica de saber adaptar ao mercado e de saber perceber onde é que o mercado precisa de serviços e ir prestar esses serviços aos segmentos que estão mais ativos. Aquilo que eu gostava é que daqui a 5 anos a Norfin fizesse mais coisas do que faz agora, em mais setores diferentes. Eu acho que há setores que são evidentes para Portugal. As residências sénior, por exemplo, é um setor que me parece de enorme potencial. Há outras áreas de negócio que estamos neste momento a estudar, mas que podem ser áreas de desenvolvimento muito interessantes para o país e para a economia portuguesa. E o nosso objetivo também é este de estar ao serviço, no fundo, do mercado, dos nossos clientes, mas também ter um impacto positivo na economia portuguesa. É isso que gostamos de acreditar também. A sustentabilidade será cada vez mais um tema dentro das vossas áreas de atuação? Sim, necessariamente. Nós, internamente, quando falamos de ESG e destes temas de sustentabilidade, falamos numa lógica de fazer aquilo que está certo. E de fazer o que está certo não é estar certo só para o curto prazo, é fazer o que está certo numa lógica de médio ou até de longo prazo. E, portanto, olhamos para estes temas com muito cuidado. Somos pioneiros em algumas áreas, vamos ter algumas certificações, vamos ser os primeiros a ter algumas certificações ambientais em Portugal em vários projetos. E estamos a fazer um esforço de repensar o negócio e de nos repensarmos como empresa à luz desta lógica de fazer melhor, fazer bem, fazer melhor, não numa lógica só de curto prazo, mas numa lógica de médio e de longo prazo. É assim que gostamos de pensar neste tema. ESG é uma palavra difícil, mas quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da nossa governança interna, estamos a tentar melhorar para fazer melhor, para entregar melhor. Francisco Sousa Maior, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença aqui no Jornal Económico. Certamente não vão faltar oportunidades para voltarmos a falar em breve sobre novos projetos da Norfin. Agradeço mais uma vez
a sua presença aqui no Jornal Económico. Já sabe, desse lado, pode seguir estas e outras entrevistas e acompanhar a restante atualidade noticiosa em jornaleconómico.pt.